Olá, galera! Tudo bem? Vamos começar mais uma aula agora com introdução à termodinâmica, o estudo dos gases, mais precisamente o gás ideal, ok? Então, a ideia na aula de hoje é falarmos um pouco sobre o gás ideal e sobre como descrever o estado de um gás ideal. Para isso, eu vou projetar na tela os meus slides, né? Para que a gente possa fazer uma exposição sobre o conceito e o conteúdo que eu quero tratar. Estudo dos gases. Parte 1, gás ideal. Aqui, vamos começar com o objetivo desse momento, dessa aula, que é tratar o que é um gás ideal, né? Dizer que modelo que descreve um gás ideal. O fato é que o gás ideal, como o nome já diz, ele é idealizado, ele é um modelo, né? Não existe. O que existe são condições, situações que vão imitar esse modelo, que vão ficar próximos desse modelo e que esse modelo vai poder descrever de uma maneira satisfatória a situação. Então, vamos entender o modelo mais simplificado possível, com poucos parâmetros a serem considerados. Quanto mais simples o modelo é, menos parâmetros a gente precisa. E por isso a gente vai começar com o gás ideal. Para que tenhamos um gás ideal, precisamos que algumas das características, precisamos que 3 características, pelo menos, sejam aceitas, né, para um gás. Então, a primeira característica que o gás tem que ter é um movimento desordenado e aleatório das partículas, como está mostrando no GIF, né? Observem o GIF que está na tela, fixem o olhar em uma das bolinhas vermelha, por exemplo, uma bolinha vermelha dessas, você vai perceber que o movimento dela é aleatório, né? Você não consegue descrever, porque as colisões estão acontecendo o tempo todo ali dentro, elas batem nas paredes e é impossível descrever o movimento de cada molécula de um gás. Normalmente um gás tem milhões e milhões e milhões e milhões de moléculas, né? Bilhões de moléculas, trilhões de moléculas. Então, é impossível você conhecer o movimento de cada uma delas independentemente. Então, um gás ideal é um gás em que o comportamento é aleatório, né? Não tem nenhuma lei que descreve o trajeto de cada uma delas que possamos descrever, nenhuma regra, né? A única coisa que acontece é que elas se movem até que encontrem com outras e colidam, ou colidam com as paredes. Então, primeiro, movimento desordenado. Segundo, as partículas não devem exercer nenhuma ação entre elas, ou nenhuma ação, que eu digo, nenhuma força, né? Nenhuma força gravitacional, nenhuma força eletrostática, nenhuma força magnética, elas não são ímãs, não é? Então, não há nenhuma interação entre as moléculas, entre as partículas, a não ser o momento em que elas colidem uma com as outras. Na hora que elas colidem umas com as outras, então elas estão interagindo, mas é um instante, na hora que elas colidem só. E essa colisão tem que ser uma colisão elástica, ou seja, sem perda de energia, sem perda da quantidade de movimento que elas estão carregando. Então, eu estou projetando um GIFzinho aqui, ó, que descreve mais ou menos uma colisão elástica, né? Descreve uma colisão em que a quantidade de movimento é conservada, ok? E que também a energia das moléculas é conservada, né? Então, antes e depois da colisão, não há perda de energia, não há perda de quantidade ou acréscimo de nada, né? Tudo permanece com a mesma forma que tinha antes. Então, isso é uma colisão chamada de colisão elástica na física. E para o gás ser considerado gás ideal, a única interação entre as moléculas é o momento da colisão, que é uma colisão elástica, ok? Terceiro parâmetro, terceira situação, as partículas são consideradas como pontos no espaço. Elas são tão pequenas que elas são consideradas puntiformes, ou seja, elas são muito menores do que o tamanho do recipiente que as contém. Elas são muito menores do que o espaço médio entre ela e as outras partículas. Então, elas são consideradas pontos no espaço. Elas não podem ser consideradas partículas com um formato, com certo tamanho, né? Porque senão já não seria um gás ideal. Então, as partículas que descrevem o gás ideal são partículas com formato ali, com características de puntiforme, ou seja, muito pequenas comparado ao restante do recipiente e as distâncias entre as partículas. Então, eu separei aqui, né, um GIFzinho que representa basicamente o que eu estou querendo dizer, ó, partículas com formato de ponto, muito menores do que o recipiente que as contém, e muito pequenas também comparada à distância média entre elas, né? Então,
É isso aí. Isso é o comportamento de partículas que são consideradas como pontiformes, ok? Então, 3 características. Primeiro, aleatório o movimento das partículas. Segundo, só interagem através das colisões elásticas, nem antes nem depois nenhuma outra interação ocorre. Terceiro, são partículas pontiformes, né? Então, essas características são obedecidas para o nosso modelo funcionar. E quando esse modelo, essas características são obedecidas, a gente precisa de 3 parâmetros para descrever o estado do gás. O estado significa dizer como que o gás se comporta fisicamente naquele momento. Precisa de 3 parâmetros importantes, 3 parâmetros relevantes: temperatura, pressão e volume. Eu vou dizer aqui o que é cada parâmetro desse, né? Vou descrever, explicar o significado de cada um deles. Temperatura, como já vimos, é o grau de agitação das moléculas, galera. Temperatura representa o grau de agitação, quantas moléculas estão agitadas dentro do recipiente. Depois eu vou mostrar um experimentozinho aqui para a gente entender. Ele é medido no sistema, ela é medida em Kelvin, no Sistema Internacional de Unidades, correto? E temos aqui um experimentozinho virtual numa plataforma chamada PET Colorado, que eu vou clicar depois, mas eu estou deixando aqui já para a galera, né, observar que a gente vai fazer um experimentozinho aqui virtual. Temperatura representa a agitação das moléculas, Sistema Internacional, medida em Kelvin, né? Esse é o primeiro parâmetro relevante do gás. Segundo parâmetro, volume. O volume representa o espaço que o gás ocupa, o espaço interno do recipiente. E no Sistema Internacional de Unidades, é medida em metros cúbicos, galera. Imaginem uma caixa cuja lateral, a frente tem 1 metro, a lateral tem 1 metro e a altura da caixa tem 1 metro. Tem 1 metro em cada uma das 3 dimensões, por isso que é 1 metro cúbico. 1 metro vezes 1 metro de lado vezes 1 metro de altura. Então, uma caixa d'água que tem 1 metro por 1 metro de altura, de largura por 1 metro de altura, teria 1 metro cúbico de água, ou 1.000 litros, que também representa 1 metro cúbico. Então, essa caixa d'águazinha aqui tem 1.000 litros, ó. É uma caixa d'água cujo volume que cabe nela, o volume interno, é 1.000 litros. Vamos lá, o equivalente, algumas equivalências aqui. 1 metro cúbico representa 1.000 litros, como eu já disse, né? E 1.000 litros representa 1.000 decímetros cúbicos, né? Às vezes o problema vem dizendo assim, um gás ocupa um espaço de 1.000 litros, ou seja, ele ocupa um espaço de 1 metro cúbico, ou, se você preferir, de 1.000 decímetros cúbicos. Depende de como o problema quer abordar o problema. Se o problema quer que você use metros cúbicos, você vai usar 1 metro cúbico. Se ele quer que você use em litros, vai ser 1.000 litros. E se ele quiser que seja decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que litro, né? 1 decímetro cúbico é a mesma coisa de 1 litro, você vai botar 10 elevado a 3 ou 1.000 decímetros cúbicos, ok, galera? Então, fique esperto. Para transformar de litro para metro cúbico, é só fazer uma regra de 3 com esses valores aqui, ó, 1 para 1.000, ok? Esse é o volume. Experimentos em virtual está aqui, depois a gente vai entrar nele. Terceiro parâmetro, terceiro e último parâmetro, muito importante, é a pressão. É um pouco mais difícil de entender a pressão, né? Quando comparado com aquilo que a gente viu antes, que a temperatura é simples, né? É a agitação das moléculas. O volume é o espaço que elas ocupam, né? Também é simples pensar no espaço que o gás ocupa, o espaço onde ele está ali, né? As moléculas estão ali se mexendo. E a pressão, ela representa a força que essas moléculas elas exercem nas paredes do recipiente. Quando elas batem no recipiente, elas exercem uma pressão, elas empurram as paredes do recipiente, né? Dá uma força em uma determinada área. Então, a pressão, num gás, a pressão ela é proporcional ao número de colisões. Quanto mais vezes as partículas estiverem batendo nas paredes, maior a pressão interna nas paredes do recipiente, ok? Então, quando falar de pressão termodinâmica, pressão do gás, eu quero que a galera pense, pressão é proporcional ao número de colisões entre as moléculas e o recipiente, ok? Então, eu quero que pensemos em pressão dessa maneira, porque pressão é a força exercida sobre uma área. Então, quando as moléculas batem nas paredes, elas estão fazendo força sobre uma área, correto? Então, é isso. A definição de pressão do Sistema Internacional de Unidades é medido por Newton por metro quadrado, é uma força em newtons numa determinada área. Por isso que é Newton por metro quadrado no Sistema Internacional de Unidades, ok? Newton é medida de força e metro quadrado é medida de área.
Então, a medida de pressão é Newton por metro quadrado. Existem, aqui está o experimento que a gente vai, virtual, onde a gente vai entrar para fazer uma brincadeirinha, observar esses parâmetros, mas existem aqui alguns fatores, outras unidades de medida que eu vou expor, né, para que possamos conhecer. ATM é uma atmosfera, né, 1 ATM de pressão, seria a pressão que a atmosfera exerce aqui no nível do mar, né, onde a maioria das pessoas moram, né, assim, quem mora próximo da praia, assim, quem mora na altura do nível do mar, está submetido a uma pressão de 1 ATM, que seria o peso de todo o ar que está sobre as nossas cabeças. Esse peso ele está pressionando a gente, né, o nosso corpo. Se não tivesse ar em volta da gente, essa pressão não existiria. Provavelmente nós iríamos explodir, né? Porque dentro da gente tem pressão sanguínea, né? Tudo que está dentro da gente está pressionando também por dentro. Então, a pressão atmosférica, que é a pressão externa, ela ajuda nesse aspecto também, né? Ela nos mantém na forma que nós somos hoje. Então, o ATM é a unidade de medida de pressão. Temos aqui que um ATM equivale a 1,01325 bar, né? Quase a mesma coisa, um ATM e um bar, né? Segundo fator, um ATM equivale a 101.325 Pascal. E Pascal, galera, é o nome de um cientista, o nome de um físico, matemático, né? E o Pascal, essa unidade de medida Pascal também pode ser trocada por Newton por metro quadrado. Um Pascal e um Newton por metro quadrado é a mesma coisa, né? Quando se refere à pressão. Então, um ATM equivale a 101.325 Pascal ou 101.325 newtons por metro quadrado. Então, se a questão falar a pressão em Pascal em ATM e a gente quiser usar em Pascal, é só usar esse fator de conversão. Mas, para facilitar, a gente costuma usar 10 elevado a 5, que é 100 mil. Em vez de usar 101.325, esse número quebrado, a gente arredonda para 100 mil. Um ATM equivale a 100 mil newton por metro quadrado, ou 10 a quinta, que é a mesma coisa que 100 mil. Ok? Então, um ATM é 760 milímetros de mercúrio, um terceiro fator de conversão aí, a unidade de medida, milímetros de mercúrio, representa a pressão atmosférica, um ATM. Ok? Então, por fim aqui, eu vou deixar aqui enfatizado que 1 newton por metro quadrado representa 1 pascal, é o mesmo valor, né? Para que vocês possam saber, se a questão vem falando 1 pascal, a questão está falando que é 1 newton por metro quadrado, que é a unidade de medida do Sistema Internacional de Unidade, ok? Então, essa é a pressão. Lembrando, o que é importante para ficar na cabeça de vocês sobre o conceito de pressão? Pressão representa o número de colisões entre as moléculas do gás e as paredes do recipiente, ok? É isso que tem que ficar na cabeça para mais para frente, quando estudarmos mais sobre termodinâmica, sobre o estudo dos gases. Então, 3 parâmetros, temperatura, volume e pressão. No gás ideal, são os parâmetros suficientes para descrever o estado, são os parâmetros de estado do gás ideal. Ok? Agora eu separei aqui um gifzinho, né? Que vou voltar aqui que passou, um gifzinho que representa 2 situações distintas. A primeira, do lado esquerdo, observa que as moléculas, as partículas estão muito rápidas, né? Então tem alta temperatura, muita agitação, muito rápidas, muita energia cinética ali dentro, né? Por outro lado, como são só 2, elas estão tendo poucas colisões ali dentro. Então a pressão é baixa. No lado direito, tem muitas moléculas, então observa, elas estão tendo muitas colisões, tem uma alta pressão aqui dentro. Porém, elas estão com baixa velocidade aqui dentro. Então, a temperatura é baixa, mas a pressão aqui é alta. Então, só para ilustrar a diferença, né, de pressão e temperatura. Pressão são as colisões com a parede do recipiente. Temperatura é a agitação das moléculas, ok? Então, eu separei esse GIF para dar uma ideia disso aí. Agora, a gente vai entrar no nosso experimento virtual aqui, o PET Colorado, uma plataforma muito legal para quem quer aprender um pouco mais sobre física, química, biologia. Tem um monte de simulações para serem realizadas, coisas interessantíssimas aqui, tá? Então, eu vou vir aqui no nosso PET Colorado, vou parar de expor essa tela, stop, e vou agora colocar aqui a tela do PET Colorado para vocês. Vou colocar aqui.
esse é o nosso sistema físico. Vamos lá? Aqui eu tenho um termômetro que mede a temperatura, ó, em Kelvin. Se eu quiser, eu posso trocar para Celsius, mas eu prefiro Kelvin, porque é o sistema internacional. Aqui temos a pressão, sendo medida em ATM, está em zero, porque não tem nada aqui dentro, né? Então, não comecei o experimento ainda. Aqui embaixo temos um forno, digamos assim, né? Vai funcionar como aquecedor. Eu posso aquecer ou resfriar o meu recipiente. E aqui do lado tem uma bomba onde eu vou injetar o gás aqui, ó. Vou injetar o gás lá dentro. Olha as moléculas do gás sendo injetadas lá dentro. Ó. Pronto, injetei as moléculas do gás lá dentro. Vamos lá. Vamos observar. Primeiro vamos modificar a temperatura. Eu vou pegar o meu forninho aqui, onde eu vou aquecer. A temperatura inicial está em 300 Kelvin. Ó. Eu vou aquecer, eu vou subir a temperatura aqui. Ó. Olha a chaminha que apareceu ali, que legal. Eu estou segurando aqui o botão para manter a chama. Olha a temperatura subindo muito rápido, ó, 1000 Kelvin, 1300, olha que legal. Está subindo a temperatura. E o que está acontecendo com as moléculas, gente? Observa direitinho aí. Ó. Quanto maior a temperatura, elas estão ficando mais agitadas, mais rápidas. Ó. Observa, explodiu o recipiente. Ó. Vou fechar o recipiente. Né? Agora, galera, ó, elas estão bem agitadas, são a temperatura de 4.803 kelvins. O que eu vou fazer? Vou resfriar, vou trazer no meu forno aqui, ó, vou trazer o botão para baixo aqui, ó, vou colocar gelo para resfriar o meu recipiente. Observe o que vai acontecer, gente. A temperatura vai baixando, 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 e o que vai diminuindo? A agitação das moléculas. Então, quando você pensar na temperatura de um gás, gente, pensa na agitação das moléculas, beleza? Então é isso. Observa, ó. Diminuiu, ficou bem devagarzinho. Se eu continuar diminuindo a temperatura aqui, ó, vai chegar uma hora que eu vou chegar em 0 Kelvin. O que acontece no 0 Kelvin, galera? É onde não há mais o quê? Energia de agitação. É o zero absoluto. Zero de energia representa 0 Kelvin. E as moléculas vão ficar paradas no 0 Kelvin. Observa, ó, como a energia diminuindo reduz a temperatura. Estou resfriando, estou retirando calor lá de dentro, né? Então, as moléculas estão cada vez mais próximas de ficar paradas. Ó. No 0 Kelvin, elas vão ficar paradinhas. 2, vai baixar para 1 e depois para 0. Ó. Observa aí, ó. 1, estão quase paradas. Ó. Vai chegar em 0, chegou em 0 Kelvin, digamos que é a temperatura onde elas já não possuem mais energia de movimento. Estão paradas. Ok, galera? Então, nessa temperatura não há agitação das moléculas. Olha que legal, 0 Kelvin, zero de agitação das moléculas. Se eu aquecer, se eu começar a subir a temperatura novamente, ó, coloquei a chama, as moléculas começam a se mover, ficarem cada vez mais agitadas, né? Ó, saiu do 0, ó, elas começaram a se mexer. 1 Kelvin. Observa aqui em cima a temperatura, 1 Kelvin. Olha o termômetro aqui, ó. 2 Kelvin, olha elas se mexendo. Daqui a pouco elas começam a subir, a temperatura começa a subir, as moléculas vão se mexendo cada vez mais rápido, né? Olha que interessante, né? As moléculas só se movem se tivermos ali uma temperatura diferente de 0 Kelvin. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas, né? O que seria do nosso universo se a temperatura fosse 0 Kelvin, gente? Não haveria nenhuma molécula se mexendo? Provavelmente não, né? E se não há molécula se mexendo, também não há medida de tempo, né? Olha que interessante, como o tempo está relacionado com a temperatura, né? Porque se não há medida de agitação das moléculas, nem a luz existiria, né? Não haveria nenhuma luz, nenhum fóton se mexendo, nenhuma molécula se mexendo. Como poderíamos ter uma passagem do tempo, não é? Com 0 Kelvin. Olha que interessante como o tempo está relacionado com a temperatura, né? Isso é um dado legal, de uma coisa legal de pensar assim, né? Como relacionar isso, né? É bem interessante. Agora vamos olhar para a pressão, galera. Olha a pressão, está em 27 atms aqui, ó. Observa, as colisões estão acontecendo. Conforme eu vou baixando a temperatura aqui, ó, vou baixar a temperatura, ó. Vão acontecer menos colisões. Ó, as moléculas estão aqui mais perto do gelo, ó. Elas ficam mais devagar, mais rápido. Ó. Olha que legal, quando elas passam ali perto do gelo. Ó. Eu estou resfriando, então quando eu resfrio, ó, a temperatura está diminuindo, a pressão vai diminuir. Por quê, professor? Porque, olha, se elas estão menos agitadas, elas colidem menos
no recipiente, se elas colidem menos vezes, significa então que vai ter uma menor pressão lá dentro, ok? Ó, a pressão está aqui, ó, em 1 ponto alguma coisa atm. Se eu continuar diminuindo aqui, ó, a pressão, ó, chegou em 1 atm, tá vendo? Ó. Ou seja, poucas colisões aqui acontecendo entre as moléculas e as paredes do recipiente, ok? O terceiro parâmetro que a gente conversou, o volume, é o espaço que o gás está ocupando. Eu posso modificar esse espaço, ó, tá vendo? Tem uma alça aqui no meu recipiente, ó, como se fosse uma tampa, eu posso aumentar o meu recipiente. Ó. Observa, aumentei o recipiente. Okay? O que acontece com a pressão aqui quando eu aumentei o recipiente? Ó. Minha pressão parece que ficou menor, está chegando em 0,4, tá vendo? De vez em quando 0,5 aqui, ó. Porque eu aumentei o recipiente, então as moléculas têm mais espaço, o que significa que elas vão colidir menos vezes nas paredes, já que elas têm mais espaço interno para se mover. Quando eu diminuir o meu volume, ó, observa, eu diminuir o espaço que elas ocupam, ó. Olha a pressão, chegou em 2, 3, tá vendo? Por quê? Porque como elas estão confinadas num volume menor, num espaço menor, elas vão, consequentemente, encontrar com as paredes mais vezes. Então, vai ter uma maior pressão, mais colisões, ok? Então, vocês conseguem observar, então, temperatura, pressão e volume estão relacionados. Né? Quando eu aumento o volume, sem mudar a temperatura, ó, a temperatura permanece 63 aqui, ó, a pressão cai. Quando eu diminuo o meu volume, a pressão sobe, né? Quando eu mantenho o volume como está, mas aumento a temperatura, elas se agitam mais, então elas batem mais na parede do recipiente. A pressão sobe, observa. A temperatura está subindo junto com a pressão. Por quê? Porque quando elas se agitam mais, elas colidem mais no mesmo espaço, né? Ali. Ok? Então, observe como o volume tem a ver com a pressão, como a temperatura tem a ver com a pressão também, né? Volume, pressão e temperatura são grandezas relacionadas, ok? Então é isso aí o nosso experimento virtual. Eu aconselho que todos entrem, brinquem um pouquinho nesse experimento. Vou fechar aqui a nossa tela. Obrigado pela participação e pela aula de hoje, galera. Foi muito bom poder falar sobre esse assunto e brincar mais um pouquinho com isso aqui. Espero que tenha ajudado. Valeu, beijinho nas crianças e tchau, tchau.